Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Volte seus olhos aos céus. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Busque a face do Senhor. Porque o Senhor, querido, Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais, além do que você tem pedido e que você tem pensado. Ele é fiel e justo. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nosso intuito e nosso objetivo: falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Que você possa nos ajudar a fazer o ide do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 3 a seguir, que diz assim: E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, obstinados de coração, eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. O livro de Ezequiel, para mim, ele é muito especial, principalmente o capítulo 2. Porque todas as vezes que eu estou num tempo difícil, num momento assim, aonde há um deserto, há uma luta, há uma batalha e o meu coração se entristece com alguma coisa, Deus sempre me retorna a essa passagem. Ele sempre me lembra do chamado, o chamado de Ezequiel. Por que que mexe tanto com o meu coração? Porque se você prestar atenção, se você ler todo o texto, você vai perceber que quando Deus convoca, quando Deus chama a Ezequiel, ele não diz para ele que vai ser um mar de rosa. Ele diz para ele que ele tem uma missão e que essa missão é para ser feita. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E o interessante é que no primeiro capítulo, Ezequiel começa o seu relato dizendo como foi que Deus se revelou, que Deus se mostrou diante dele. Como ele tenta expressar a grandiosidade do que foi visto, a glória de Deus se manifestar, ele tenta trazer para o natural, para tentar nos mostrar a intensidade do que ele viu. E quando entra aqui no capítulo 2, o Senhor vem dizendo para Ezequiel qual é o propósito do seu chamado, qual é o propósito da sua missão, a quem que ele estava lhe enviando. E Deus não maqueia, Deus não engana, Deus não ilude o profeta. Deus fala para o profeta aquilo que o profeta sabe, porque o profeta está com todo o Israel, com todo o Judá dentro do cativeiro babilônico. Ele foi levado junto com o rei Jeoaquim. E ele está no lugar chamado Tel Abib, junto ao rio Quebar. Não sei se trabalhando, não sei qual era a função, o que é que estava sendo feito, porque possivelmente, como era cativo, eles estavam ali com algum objetivo dos seus algozes. E
naquele momento, ele tem a melhor experiência da sua vida, entre aspas, a pior notícia da realidade que ele iria enfrentar, mas Deus não dá esses detalhes sobre o estado, sobre a conduta, sobre a postura de Israel para desanimá-lo. Não, não foi essa a intenção de Deus. A intenção de Deus foi ser realista, verdadeiro e dizer para ele, olha, quando eles não te ouviram, o problema não é seu, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Mas eu preciso que fale, eu preciso que seja dito, eu preciso que eles ouçam as minhas palavras, porque Deus tinha a esperança de transformar o coração de pedra num coração de carne. Deus tinha a esperança de transformar a vida do rebelde num homem obediente. Porque se você ler o texto completo, você não vai ver Deus falando que eles já estão condenados. Deus vai falar a sua realidade. Deus vai falar o seu momento. Deus vai falar a sua situação. Mas Deus insiste com o profeta. É para falar. Não seja você também rebelde para comigo. Fale o que eu te mandar. Receba as minhas palavras. Come, se alimenta das minhas palavras. E as transmite com verdade, com equidade, para que o meu povo ouça, para que o meu povo saiba, para que o meu povo se desperte. É essa a intenção de Deus. Mas Deus, ele nunca nos enganou. O próprio Jesus, ele disse assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então, se você hoje está enfrentando seus desertos, seus desafios, suas lutas, e está com o teu coração entristecido, está com desejo de chutar o balde, de sair de cena, de abandonar a obra, de deixar de fazer a vontade de Deus por causa do homem, por causa das palavras, por causa das atitudes, por causa do que você está vendo, está sentindo, está ouvindo, eu peço a você que reflita nessa mensagem, nessa palavra, nesse texto e entenda que Deus sabe a condição, Deus sabe a situação, Deus sabe os problemas que você tem visto, que você tem enfrentado. Mas Deus não quer que você se sinta covarde e abandone o barco, que você saia de cena, porque Deus precisa que você seja luz do mundo e sal da terra, ou seja, que você faça a diferença, apesar do que está acontecendo, apesar do que você está vendo, que você persevere naquilo que Deus te chamou, fazer a sua vontade, servir o seu propósito, porque o Senhor não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos tenham conhecimento da verdade. E como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Como é que eles vão ver se você não for a luz do mundo e o sal da terra aonde você está? Por isso, muitas das vezes, o Senhor nos permite passar por determinadas situações no meio do povo de Deus, para nós entendermos que o povo não é nosso, que as vidas não pertencem a nós, mas a Ele. E que Ele tem consciência, Ele sabe do que são, do que fazem. Não se esqueça, o Senhor esquadrinha os rins e o coração. Mas Deus, além de ser justo, além de ser fiel, além de ser um Deus provedor, um Deus misericordioso, Ele é um Deus que ama. É um Deus que não quer que ninguém pereça. É um Deus que quer alcançar o coração e mudar a história das pessoas. Então, por isso é que Ele não nos dá o que nós merecemos. Se você não sabe, a palavra graça significa favor imerecido. E é realmente isso que nós temos do Senhor, favor imerecido. Porque se nós recebêssemos de Deus o que nós merecemos, há muito nós já teríamos sido destruídos. Mas Deus, Ele nos dá o seu amor. Ele nos garante a sua misericórdia, que é renovada todo dia. Porque o Senhor tem a vontade, o desejo de que as vidas se tornem para Ele, para que eles atirem do lamaçal do pecado, das obras infrutíferas da carne. Por isso é que Ele nos dá muitas das vezes oportunidades para que possamos arrepender,
por isso é que Ele prolonga os nossos dias, por isso é que Ele permite que as adversidades venham para mostrar e revelar o que está em nosso coração, para que nós possamos refletir, pensar e nos posicionar diante dele e para com ele. Quando eu leio essa passagem, quando eu vejo a forma como Deus fala com o profeta Ezequiel, eu vejo o poder, a glória e a verdade de Deus. Deus dá o diagnóstico da situação do povo de Israel. Deus mostra para o profeta aquilo que o próprio profeta já sabe, porque ele está lá dentro do cativeiro. Ele sabe por que eles foram colocados e lançados no cativeiro. Ele também certamente ouviu as palavras que saíram da boca do profeta Jeremias. E ele entende o que é que aconteceu, por que aconteceu e quanto tempo vai levar esse cativeiro. Só que ele era sacerdote. E quando ele é tirado de dentro de Jerusalém, ele ainda não tinha idade para exercer o sacerdócio. E a sua idade chega quando ele está no cativeiro. E quando ele está no cativeiro, Deus se manifesta a ele, se revela a ele e mostra para ele a sua glória, o seu poder, a sua soberania e fortalece o seu coração. Lógico, no momento em que Deus vem e fala com ele a respeito do que é para ser feito, do estado do povo, ele fica pasmado, ele fica abatido, mas nada impede que ele faça a vontade de Deus, porque ele tinha um compromisso com o Senhor, ele era fiel à palavra do Senhor. Não significa que ele não entristeceu, não significa que ele não sentiu quando Deus falou a respeito do povo e da condição do povo, mas ele ficou firme no propósito do chamado de Deus para o seu coração. E ele fez aquilo que o Senhor lhe pediu. Que a nossa decisão nesse dia de hoje, apesar da situação, apesar da circunstância, apesar do que estamos vivendo, vivenciando, vendo, sentindo, seja continuar fiel ao Senhor. Seja continuar buscando a face do Senhor, andando em obediência com o Senhor. Porque o ímpio não ficará de pé dentro da congregação do Senhor. Porque no tempo determinado, o Senhor tratará com aquele que é perverso, com aquele que é rebelde, com aquele que volta as costas para o altar do Senhor. Muitas das vezes, mesmo estando em cima do altar. Então, eu quero que você leia e medite nessa palavra e entenda que Deus sabe, Deus está vendo, Deus conhece e Deus vai continuar permitindo, porque o propósito de Deus é que todos sejam salvos, que todos se arrependam, que todos se voltem para Ele, que todos compreendam que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixe o Senhor te usar. Deixe o Senhor transmitir, através da sua vida, a luz dele ao mundo que está em trevas, que necessita ser transformado pelo poder do amor, daquele que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Jesus te ama, querido, e Ele vai te fortalecer, Ele vai te conduzir, Ele vai se revelar a você e Ele vai te transmitir força e equilíbrio nesse tempo de tribulação. Confie no Senhor, confie no seu poder, confie na sua palavra e seja você uma bênção. Amém? Que o Senhor possa transformar o teu coração e descauterizar a tua mente e usar a sua vida para transformar vidas. Jesus te abençoe e te guarde. Louvado seja o nome do Senhor. Você que me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção e peço a você, não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor, pois a palavra está escrita: ide por todas as nações
pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, saquear o inferno, levar as almas ao conhecimento da verdade para que elas sejam salvas. Jesus te ama e quer e pode mudar a tua história. Fica na paz e na graça. E não se esqueça, seja você uma bênção.